Verso 2 é marcado como uma das melhores adaptações de super-heróis já feitas e um dos melhores filmes do Homem-Aranha, isso não é surpresa pra ninguém. Mas o que torna ele único e uma verdadeira obra-prima vai além de uma boa história de multiverso, de personagens cativantes e de uma animação espetacular. O que torna o Através do Aranhaverso uma obra extraordinária não pode ser percebido de primeira e sim nas entrelinhas. E o que foi escondido de propósito pelos diretores vai mudar completamente a maneira como vemos esse filme. Hey Geekers, Lohan na área, e pois é, esse filme é maravilhoso e com toda certeza a gente ama ele. Só que além disso, hoje eu vou te provar que ele é muito mais do que a gente viu, do que a gente sentiu e muito mais do que ele pode parecer. Só que antes disso, eu preciso perguntar pra galera: qual foi a mensagem exatamente que vocês receberam desse filme? Bom, pra mim ficou muito claro que as cenas, as artes, os diálogos, a música, tudo isso ficou 100% alinhadinho para que ficasse maravilhoso, para que esse filme pudesse nos entregar cada detalhezinho. Então tudo era muito importante para nos fazer imergir cada vez mais no filme. Exatamente, e a mensagem que ficou, pelo menos pra mim, é que mesmo eles sendo Spider, sendo super-heróis, eles tendo poderes e toda essa coisa, ainda assim é muito difícil porque eles têm os problemas da vida pessoal, e isso atrapalha muito no decorrer de toda a história deles. Então eles sofrem assim como a gente, né? Se for normal que nem tu me interrompendo... Pô, my bad, é que pra falar desse filme eu fico um pouquinho ansioso. Eu percebi. Mas voltando ao que eu tava falando, antes que o infeliz aqui tivesse me cortado, tudo que o queridão disse ali eu ia dizer, mas teve um detalhe em específico que ele não falou e que eu também percebi. Montar a própria banda e seguir os próprios objetivos é extremamente essencial para não se perder em desejos alheios. Olha só, temos um ponto pro bonitão. Sim, os dois estão corretos, na verdade, essas duas mensagens são alguns dos pontos mais importantes de toda a história desse filme. Porém, se a gente for falar sobre problemas na vida de Homem-Aranha, isso praticamente já é de praxe. A gente sabe o quanto que o Stan Lee se dedicou para fazer esse personagem ser o mais próximo da nossa realidade possível. Então sim, ele vai ter problemas pessoais e problemas de super-herói. Agora, na segunda mensagem, eu diria que tem um pouquinho mais de importância. Foi mal, cara. Porque o que o CDF aqui falou é um ponto muito importante em toda essa história do filme. Só que tem algo além de tudo isso e a gente vai abordar dentro dessas entrelinhas. Então vem comigo que eu vou te explicar. No começo do vídeo eu falei sobre entendermos a mensagem do filme e dos personagens, e é exatamente isso que iremos fazer, já que um depende do outro. Então, para chegarmos onde queremos, vamos dividir em 4 etapas essa história toda, onde cada uma é uma parte da história de cada personagem, e com isso abordamos sobre Miles, Gwen e Miguel, nossos 3 protagonistas dessa história. E sim, o Miguel é um protagonista também dessa história, então fica comigo que eu vou te explicar como. É Miguel O'Hara. Eu lidero uma força de elite dedicada à segurança do multiverso. O Homem-Aranha 2099 é um dos Spiders mais poderosos e inteligentes do Aranhaverso. Miguel O'Hara não teve exatamente sua história contada antes do filme. Tudo que sabemos sobre ele é o que os quadrinhos nos contam. Um cientista do futuro que estuda e replica o DNA do Homem-Aranha, que não existia mais, inclusive, no mundo dele. E nesses experimentos, Miguel acaba sofrendo um acidente que o deixa com aqueles poderes de vampiro que vimos no filme, se tornando após isso o Aranha 2099. Dentro do universo da trilogia Aranhaverso, Miguel vive uma vida solitária, completamente exaustiva e triste. Por isso é mais irritado, mais descontente e mais pulso firme com os outros. Sabia que você é o único Homem-Aranha mal-humorado? A gente tem que ser engraçado. E consigo mesmo, principalmente. Tá preocupado com o macho? Eu me preocupo com o macho. Agora falando da Gwen Stacy, a melhor amiga de Miles dentro dessa trilogia, se tornou Mulher-Aranha 2 anos antes e atuou sozinha em Nova York. Passou por enrascadas e traumas assim como qualquer Spider, e como ela mesma conta... Salvei o meu pai, mas eu não consegui salvar o meu melhor amigo. O início de Gwen está muito próximo do que já conhecemos, uma vida comum de uma Spider que ganhou seus poderes por acaso ou obra da teia do multiverso, e que passa diariamente por dificuldades para proteger quem ama e ainda tendo que lidar com seus problemas pessoais. E eu não faço mais amizade com ninguém, para evitar distrações.
Agora falando sobre o personagem principal de toda essa trilogia, Miles Morales era apenas um garoto do Brooklyn, com uma vida comum de estudos onde seu pai é policial, sua mãe enfermeira e ele tem um ótimo relacionamento com seu tio Aaron, que influencia a vida de Miles, o fazendo ter essa identidade única e incrível de um moleque do subúrbio. Embora ele tenha seus pais como profissionais do bem, ele se espelha muito mais no seu tio pela diversão, como um bom adolescente faz. E com isso adora passar tempo com ele, fazendo pichações, colando adesivos pela cidade, etc. Mas como praticamente todo Spider, ele é picado por uma aranha radioativa, adquire seus poderes e acaba sofrendo tragédias na sua vida. Em um acidente, ele perde o Homem-Aranha no seu mundo, perde seu tio e precisa lidar com suas novas responsabilidades que seus poderes lhe deram. Desde enfrentar os vilões clássicos do Homem-Aranha, até impedir que Fisk crie uma fenda dimensional e possivelmente destrua o multiverso. Mais um dia normal na vida de um Homem-Aranha. Esses três personagens têm um padrão que pode ser percebido na vida deles, como o nosso amigo aqui disse. Como de praxe, todos têm de conciliar seus problemas pessoais com os problemas da vida de um super-herói, passando por dores muito grandes que os fazem aprender que a vida de herói não é fácil. Mas esse começo não serve apenas para nos mostrar isso, e sim para nos fazer entender que uma boa história sempre terá um início, seja ele trágico, doloroso, feliz ou caótico. E como toda boa história, ela também sempre terá continuação. Vamos fazer diferente. Tempos se passaram após a derrota de Fisk no universo de Miles, e muita coisa mudou. Mas não para todos. Gwen continua em busca de ser aceita em uma banda, de conseguir se encaixar nesse grupo e vencer suas dificuldades pessoais. Ou pelo menos, as continuar aceitando, mesmo que isso a machuque mais do que qualquer coisa. Seu pai como policial segue odiando a Mulher-Aranha e fazendo de tudo para capturar ela, sem saber que é sua filha. E isso de fato dói muito em Gwen. Mas nesses momentos ela deve lembrar que ela é uma Spider e uma heroína. Suas vidas não devem se misturar. Eu encontrei um mundo onde eu tinha uma família, onde eu era feliz. Agora chegando em um momento um pouco mais palpável e visível de Miguel, mas que ainda é somente uma história rápida contada por ele, após sofrer muito com sua vida triste e dolorosa, ele decide tomar uma decisão que mudaria de uma vez por todas toda a sua história. Miguel parte para uma nova terra, um novo universo, onde ele descobre ter uma versão dele que foi morta lá, mas que de fato vivia uma vida muito melhor que a dele, por ter uma família, uma linda filha e felicidade. Com isso, ele substitui essa versão para viver essa vida. O que também deixa de ser uma boa decisão quando ele causa a extinção completa daquele universo, após ter tomado sua decisão egoísta de pensar somente em si. Onde ele estava com a cabeça de pensar nele, né? Um Homem-Aranha não deve fazer isso. A sua vida de herói não se mistura com a vida pessoal. Simples. Você pode escolher entre salvar uma pessoa e salvar um mundo inteiro. Beleza, vamos lá, mais uma vezinha. Agora, novamente falando de Miles, vamos ver ele numa nova vida. Mais velho, mais alto, com sua vida de Homem-Aranha bem conciliada com a sua vida pessoal e, por incrível que pareça, bem tranquila, se comparada a qualquer outro Spider, claro. Mas as aparências não são a realidade dos fatos. Miles, na verdade, está vivendo um dilema agora, onde acredita que deve contar para os seus pais que ele é o Homem-Aranha, já que o seu pai é muito amigo do Spider e sua mãe adora o herói. Por quanto tempo eu vou ter que mentir sobre quem eu sou? Mas eles são muito protetores com seu filho e talvez não gostariam que ele estivesse correndo tantos perigos diariamente, o fazendo questionar sobre essa decisão. Até, obviamente, chegar no momento de que ele percebe que contar a eles realmente não parece ser a decisão mais correta, já que quem viveu essa experiência recentemente não teve uma boa resposta. Nesse momento a gente já tá na metade da história, e é tranquilo de se perceber o padrão como eu havia falado no começo. Não só relacionado às dores que cada um vive, ou aos problemas de super-heróis que cada um passa, mas na verdade que talvez eles necessitem de algo ou de alguém. Bom, e pensando sobre, talvez se eles conseguirem isso, eles sejam mais felizes, certo? Bom, para melhorarmos a ordem dessa história, vamos voltar a falar primeiramente do Miguel. Partindo para a penúltima etapa da evolução de todos, e essa etapa serve para nos mostrar que a vida não é um mar de rosas. Miguel agora é mais truculento e sério do que era antes de tudo, ou pelo menos aparenta ser. Após cometer o maior erro da sua vida, ele entende que necessita se redimir, fazendo algo que o universo talvez o retribua de alguma forma, ou que talvez ele não se culpe tanto. Assim então ele cria a Sociedade Aranha, a maior e única sociedade de Spiders que almeja resolver problemas pela teia do multiverso, impedindo que anomalias aconteçam e influenciem na destruição de novos universos do Spider.
Um dia você quer pessoas à sua volta porque se sente só e com dor. Outro dia você quer pessoas à sua volta porque sozinho você se tornou um problema pro multiverso. Ou pelo menos é o que você acredita. Se sairmos rompendo cânones e salvando capitães, podemos acabar perdendo tudo. Por outro lado, a Gwen passou por coisas um pouco diferentes. Após ter sua identidade revelada para o seu pai, reencontrar Miles, mesmo sabendo que não deveria, e refletir muito sobre como sua vida de Mulher-Aranha é difícil de conciliar com a sua vida pessoal, agora ela se encontra em um grupo, a Sociedade Aranha, a mesma que tem o intuito de impedir anomalias, impedir eventos não canônicos, evitar que multiversos colapsem por detalhes bobos, e tudo isso o mais silencioso possível. Será que essa é a banda que ela tá buscando? Mesmo sabendo que seu amigo é uma anomalia, mesmo sabendo que terá de passar por dores piores que já passa, e mesmo tendo certeza que amar não significa se afastar? Bom, de qualquer forma, como é que ela pode recusar esse grupo, né? Afinal, ela estava buscando uma banda e ela encontrou. Para finalizarmos essa etapa, então, agora temos um ponto final. Aquele que mais se destaca dentre todos os três. Por ser um personagem principal da história? Negativo. Por ser um erro em meio a tantos acertos. Embora eu tenha dito antes que os três convergiam de alguma forma e pareciam estar em um padrão, agora eu diria que as coisas mudaram. O padrão deixou de existir? Não. Na verdade, ele mudou. E bastante. Miles agora conhece a Sociedade Aranha e sente que não foi convidado pro rolê. Sente que ignoraram ele, sente que algo não está normal e que talvez seus amigos tenham o traído. Sensação estranha. Após conhecer todo o complexo da Sociedade Aranha, ele percebe que aquilo é perfeito. É tudo o que queria. Um grupo que entendesse quem ele é, vivessem como ele vive, fossem amigos e se ajudassem sempre. Mas pera, ele já teve isso no Aranha Verso 1. Ele não busca mais isso hoje. Na verdade, o que ele quer é se aproximar de seus pais e da garota que ele ama, sem complicações. Simples. Então, querer pessoas próximas é um desejo, mas tem que ser pessoas que só parecem ser boas pra isso? Por que não pode ser as que eu amo? Bom, o Miles é o nosso personagem principal de tudo, e até então os outros foram os primeiros em todas as etapas. Por que agora vamos começar com ele? É nesse momento que eu preciso que tu preste muita atenção no que eu vou falar. Lembra que eu disse que ele é um erro em meio a tantos acertos? Na verdade eu tô me referindo a ele ser diferente. Afinal, ele é uma anomalia. É um erro! Se você não tivesse sido picado, o seu Peter Parker estaria vivo! Como os acontecimentos deveriam ser iguais para ele? Isso não faz sentido. Após ele entender todo o conceito de canon explicado por Miguel e entender sobre a teia do multiverso, ele também descobre que é uma anomalia graças ao Wilson Fisk da realidade dele, já que no mundo dele já existia um Homem-Aranha. E a aranha que picou o Miles, na verdade, era da Terra 42. Além disso, ele também descobre que seu pai está próximo de ser morto, e ele deve apenas aceitar essa realidade sem fazer nada? Então calma, isso significa que ele não deveria estar ali? Significa que tudo que aconteceu foi um erro? Significa que as pessoas ao seu redor são mentirosas? E que a vida dele deve ser uma desgraça mesmo que ele tenha a capacidade de mudar tudo isso? Porque todos os Spiders devem viver para manter a vida dos outros a salvo, mas não devem salvar a própria vida? Por que eu devo ser o Homem-Aranha para tudo e todos e não para mim? Todo mundo vive me dizendo como é que a minha história tem que ser, mas prefiro fazer do meu jeito. Aqui Miles entende que esse grupo não é o que ele quer pertencer, não é o que ele deseja e que ser Homem-Aranha está longe de ser apenas isso. Se voltando contra toda a sociedade, contra seus amigos e contra os desejos do Miguel. Afinal, nada daquilo faz sentido pra ele. E assim a consciência chega. Meu desejo é mais importante do que dos outros, mesmo que isso custe a minha vida. Afinal, se não for por ela que eu vá lutar, por que eu faço o que eu faço? Com a Gwen as coisas são diferentes. Afinal, ela também faz parte dos Spiders que são normais, certo? Após ela ver Miles se recusar a aceitar o que a sociedade impõe algumas vezes, ela percebe que ela também o faz. Ela também está contra tudo isso. Ela também quer fazer as coisas pelo que ela acredita e também quer viver o seu ritmo, no ritmo da sua própria banda. Mas como fazer isso quando o seu destino também está selado e não pode ser mudado? Ao menos é o que parecia até ela receber seu pai em casa após se demitir do posto de capitão da polícia. Ser capitão, tudo isso, agora nada mais importa. Você é a melhor coisa que já fiz. Calma, peraí.
Então o canon é mentira. O Miguel errou sobre tudo, a sociedade é um erro. Inclusive, isso dá um bom assunto para um vídeo. É verdade, tu tem um excelente ponto. Anota aí, vamos falar sobre isso assim que possível. Voltando... Podemos fazer o nosso próprio destino? Posso conciliar minha vida de heroína e vida pessoal? Posso finalmente ter minha própria banda? Bom, a consciência chegou. Meu desejo é mais importante que fazer o que os outros me dizem ser o certo. Minha vida já tem dores demais para eu não lutar contra dores futuras. Afinal, se eu não lutar pela minha própria vida, por que fazer o que eu faço? Eu nunca achei a banda certa pra entrar. Por isso eu formei o meu grupo, com alguns velhos amigos. E quem começou tudo isso encerra com chave de ouro. E talvez tu esteja me perguntando agora, quando o Miguel criou sua consciência, assim como o Miles e a Gwen? A resposta é que eu não sei. O Miguel é, por enquanto, o nosso único personagem que terá seu arco finalizado no terceiro filme. Como será? Haverá um ensinamento forte, uma perda grande, um possível sacrifício? Bom, a gente vai descobrir isso no ano que vem. Então, com tudo isso, eu posso deixar claro que Aranha Verso 2 é muito mais do que aquilo que vimos no cinema. A verdadeira mensagem desse filme tá em cada detalhe abordado nesse vídeo, em cada momento da história de cada um dos nossos protagonistas. Todos estavam buscando por pertencimento, tentando achar respostas dos seus problemas nos outros, na vida dos outros, nos objetivos dos outros, quando na verdade a solução de tudo sempre esteve com cada um. Cada um poderia ter enxergado isso sozinho e de certa forma ter resolvido, mas infelizmente eles não foram capazes de perceber. Então com isso eu te deixo os dois dos maiores ensinamentos que esse filme me trouxe, te fazendo as seguintes perguntas. Quem tá do teu lado hoje, tá te ajudando a enxergar que a solução dos teus problemas tá na tua mão? Pensa um pouquinho sobre isso. E por um acaso tu já percebeu a força que tu tem para resolver os teus próprios problemas sozinhos? A força que tem para lutar pelo que tu mesmo deseja, pelo que tu ama? Aranha Verso 2 é de longe um dos melhores filmes de um Homem-Aranha já feito. Eu não me canso de afirmar isso, e embora esse filme não tenha adaptado a história já existente nos quadrinhos sobre o Aranha Verso, mudando o antagonista, mudando o protagonista, mudando todo o enredo e etc., claramente os diretores tiveram muito carinho pela mensagem que deveria ser passada. Tanto no primeiro filme como no segundo, que inclusive se complementam perfeitamente. Nem toda adaptação é feita exatamente como os quadrinhos contam, ou como o jogo conta, o anime, etc. Algumas adaptações realmente, se feitas com gosto e com amor, elas se tornam únicas e incríveis, assim como foi o Aranha Verso. Porém, a gente sabe que nem todo diretor, roteirista e acionistas de uma empresa estão preocupados exatamente com isso. Às vezes outros desejos falam mais alto e nós fãs perdemos oportunidades gigantes de termos adaptações fiéis que nos fariam muito felizes. E aí fica a pergunta, o que exatamente faz uma adaptação ser tão ruim e acabar nos decepcionando, assim como o que faz ela ser tão perfeita, tão excelente? Bom, fica a pergunta então para o próximo vídeo. Assim que ele estiver pronto, ele vai estar aparecendo para ti aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu fui.